Olá, novamente nos encontramos aqui para mais uma preleção com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou a Cleo, estou representando o Grupo Espírita Razim e hoje o nosso tema está contido no capítulo 3, itens 2 ao 5. Falaremos dos diferentes estados da alma na erraticidade e das diversas categorias dos mundos habitados. Mas antes do tema, eu gostaria de propor aqui uma pequena prece para a nossa harmonização. Então, pedimos que sejamos envolvidos pelas boas energias dos nossos mentores e benfeitores espirituais durante nosso encontro. Que sejamos acolhidos por nossa Mãezinha Espiritual Maria, pela luz do nosso querido Mestre Jesus e pelo amor de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Bem, vamos iniciar falando sobre esta palavra erraticidade. Erraticidade corresponde à condição do espírito não encarnado em um corpo físico, conforme a visão do Espiritismo. Então, no primeiro momento, esse termo erraticidade pode remeter a alguma coisa negativa, remeter a um erro, mas é uma faixa de tempo em que todos nós espíritos ficamos lá no plano espiritual para programar e seguir nossas reencarnações. Lá também onde temos que estudar, aprender, ajustar as necessidades do apego material, para em seguida programar o retorno a algum dos mundos materiais num outro corpo físico, e assim continuando o caminho evolutivo. E todos somos espíritos, ora encarnados em algum mundo material, ora desencarnados na erraticidade. E sobre isso, desde crianças, era comum ouvirmos referências sobre céu e inferno, né? Até hoje ouvimos ainda que após a morte do corpo físico, ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Bem, a doutrina espírita, ela nos ensina que o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós, porque é o resultado de nossas produções mentais e energéticas. Portanto, tudo depende de que ponto estamos no nosso estado de consciência e no nosso nível vibratório. E hoje também a ciência nos diz que vivemos no universo, esse universo que reúne vários planetas, o que também nós já aceitamos com um pouco mais de naturalidade, né? De forma menos pretensiosa, aceitamos que não estamos sozinhos neste universo. E isso vem ao encontro do ensinamento de Jesus, quando ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E cada um de nós tem uma condição espiritual diferente, porque ela é de acordo com nossas possibilidades e conquistas até o momento. E assim, quando nós encarnamos, somos naturalmente individualizados pelas diferenças desse nosso entendimento, pelo nosso avanço intelectual e moral. E isso é muito perceptível quando vamos, no decorrer da encarnação, optando por nossos meios de convívio, que são sempre diferentes um do outro, não é mesmo? Na escola, no mundo corporativo, no lazer, em qualquer ambiente onde transitarmos. E alguns de nós vão colocar toda essa experiência da reencarnação a favor, positivamente. Alguns de nós vamos aproveitar para evoluir, para sublimar as dificuldades, as imperfeições, ajudar o coletivo, ajudar o planeta. Uns mais engajados, outros menos. Tem outros de nós que não vão querer se engajar por opção e não vão depurar, não vão aprimorar o que vieram fazer aqui. E tem também aqueles que são inconscientes e que por vezes nem sabem o que estão fazendo aqui. E assim, quanto mais autoconhecimento, quanto mais aceitação e informações tivermos sobre o local onde iremos depois daqui, será melhor para nós quando chegarmos lá. E assim viemos encarnados a este planeta para cumprirmos nossas tarefas e missões. E antes, no plano espiritual, na erraticidade, a nossa programação já foi definida, inclusive o tempo que ficaremos por aqui neste corpo físico. Para isso, inclusive, recebemos uma quantidade de fluido vital, o combustível. E esse fluido vai durar o tempo que for necessário. E quando ele acabar, acontecerá a morte do nosso corpo físico. Sairemos deste corpo e iremos para o plano espiritual.
para a erraticidade. E prosseguiremos com a nossa programação. Enquanto estivermos lá, teremos uma forma transparente de lembrar de tudo que vivemos e experienciamos. Não teremos mais, entre aspas, o verniz e as máscaras densas que temos aqui no corpo físico. Isso será a oportunidade de podermos rever, nos arrepender, aceitar e reprogramar todos esses ajustes para uma futura encarnação. Então, resumindo, os mais variados estados no outro plano dependerão de como vivemos aqui. Se formos muito apegados à matéria, este excesso pode nos remeter ao egoísmo, à avareza. Aí teremos mais dificuldades em nos desligar e também mais dificuldades de aceitar quando estivermos no próximo plano. Por outro lado, tem aqueles também que estão mais libertos desses exageros do materialismo, Estão mais evangelizados, investiram um pouco mais no autoconhecimento. A mente já se dedica às boas atividades morais. Então, nesses casos, a transição se dará de uma forma mais serena, mais suave, e a aceitação do novo estado será um pouco mais natural, sem sofrimentos. Bem, cabe aqui citar, sempre bom lembrar um parênteses, que nós reconhecemos as necessidades do materialismo para a nossa sobrevivência. Estamos falando aqui apenas dos excessos, ok? Bem, voltando. Então, iremos para os lugares onde nos afinizamos, junto daqueles cujo entendimento moral se assemelha e se equivale ao nosso. E deixaremos aqui tudo que é temporário, Material, vai ficar tudo por aqui, imóveis, carros, comida, bebida, cigarro, sexo, e levaremos nosso conhecimento, aprendizado, emoções, virtudes, defeitos. E por isso, com esse conhecimento que levaremos, estaremos num lugar onde tem pessoas que se afinizam com esse nível de aprendizado que chegamos. Importante falar também que aceitar este processo, aceitar que ele vai chegar, aceitar de verdade, é muito saudável e nos ajudará na compreensão e no seguimento. Negar não é saudável, não é bem-vindo, pois todos sabemos que esse desprendimento vai chegar para todo mundo, mais cedo ou mais tarde. É bom citar também que esta aceitação nos facilitará na ajuda que vamos receber dos benfeitores espirituais quando chegarmos lá, ok? Bem, agora falaremos sobre as diversas categorias dos mundos habitados. Os nossos estudos do Espiritismo, eles nos dão conta que há mundos inferiores, onde prevalecem valores materiais e reinam totalmente as paixões. Tem os mundos intermediários, onde se misturam o bem e o mal. E tem os mundos superiores, onde já houve o domínio dos valores morais e espirituais sobre a matéria, onde o bem já superou o mal. E esta informação da existência de outros mundos nos dá uma visão de futuro, uma visão de continuidade da nossa existência. E de um modo geral, podemos dividir esses mundos em primitivos, de expiações e de provas, onde a Terra está inserida, falaremos daqui a pouco, os mundos de regeneração, os mundos felizes e, por último, os mundos celestes. Bem, os mundos primitivos, como o nome já induz, são as primeiras reencarnações dos espíritos que acontecem lá. Lá não há civilização, não tem discernimento moral. Lá se vive para saciar os instintos e as necessidades materiais, como comer, beber, dormir, procriar. Em seguida vem o mundo de expiações e de provas, onde a predominância é do mal. O bem e o mal se misturam, mas o mal prevalece. E a Terra está situada nessa categoria de mundos. Então nós já passamos pelos mundos inferiores, e já aprendemos a distinguir o certo do errado, já temos práticas de socialização, já ampliamos nossas capacidades cognitivas, intelectuais, científicas, mas pela prevalência do mal comandado pelo egoísmo, ainda convivemos com essas tantas misérias humanas que vemos nos dias de hoje. Bem, em seguida vem os mundos de regeneração, onde o bem já aparece um pouco mais. E o planeta Terra está em transição, migrando para os mundos de regeneração. Mas esta migração depende muito
de que formas nós vamos exercer nossas ações. Vai depender que essas ações sejam mais com base no bem do que no mal, vai depender de buscarmos mais conhecimento, de respeitarmos mais a consequência das nossas condutas e de pensarmos mais no próximo do que pensamos hoje. Em seguida vem os mundos felizes, ainda onde o mal e o bem se misturam, mas o bem é predominante. Então o mal já é minoria. Os habitantes aqui já apresentam um progresso moral importante, relevante, contrário do que vivemos hoje. Em seguida vem os mundos celestes ou mundos divinos. Nesses mundos, os habitantes eles já foram totalmente depurados nas imperfeições. Reina exclusivamente o bem. Bem, a divisão dos mundos em linhas gerais é esta, e com base no que nós já falamos aqui dos diferentes estados do trânsito do espírito e das categorias de mundos, eu gostaria de propor uma reflexão final. Então, pensando assim no lado bom da tecnologia, que está a nosso dispor, nos estimula a caminhar para frente, a progredir, e pensando também nas adversidades, as catástrofes de um modo geral, a pandemia que estamos vivendo hoje. Então, tanto ou por bem ou por mal, nos forçam a rever conceitos, atitudes, prioridades, rever nossas queixas. Então isso tudo acaba nos empurrando para frente e tudo isso nos impulsiona a evolução. Então a evolução ela é contínua e incessante. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação aqui do Livro dos Espíritos, na questão 919A, tem o ensinamento de Santo Agostinho, que eu gosto sempre de citar. Ele nos deixou uma sugestão, e eu considero isso um presente. Quando ele esteve encarnado entre nós, ele disse que fazia ao final de cada dia um exame de consciência, onde ele se perguntava, será que eu cumpri todos os meus deveres no dia de hoje, meus deveres profissionais, sociais, familiares? Será que eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Será que eu dei uma causa real para alguém de mim se queixar? E se Deus me chamasse agora? Será que eu teria algo a temer em me adentrar novamente no mundo dos espíritos, já que lá nada pode ficar escondido, nada pode ficar oculto? Bem, esses questionamentos dele nos remetem a nos autoconhecer. E quando respondermos esses questionamentos, acho que chegaremos em dois caminhos, né? Ou vai nos dar um alívio para a consciência, ou vai nos indicar um mal que precisamos rever, que necessitamos reparar. Ok? Então, fica aqui a sugestão de Santo Agostinho. E já agora no finalzinho do nosso encontro, agradeço a todos que disponibilizaram um tempo para nos ouvir. E aqueles que se interessarem por estes temas, recomendo que consultem, porque ele é muito amplo de informações e a profundidade dele não está aqui pretendida. Ok? Então vamos agora, numa forma de caridade, vamos fazer nossas vibrações, que é a emanação dos nossos melhores fluidos, das nossas melhores energias em prol de alguém necessitado ou de uma situação que precise de ajuda. Então, neste momento, percebemos ainda a presença amiga do nosso anjo, que alguns chamam de mentor, que é o nosso companheiro de todos os momentos, e vamos vibrando amor, vibrando prosperidade, abundância, saúde e caridade para todos os que necessitam de amparo neste momento. Vibremos para todos nós, para que possamos sempre aproveitar a cada dia, o dia de hoje, aproveitar para não perdermos a oportunidade de trabalhar a nossa transformação moral e que possamos sempre ser melhores do que fomos ontem neste fluxo contínuo de evolução. Que assim seja, graças a Deus.